Bom dia, senhores. Queria falar sobre um assunto muito sério. É um assunto que me embasbaca um pouco de ver sendo defendido por pessoas que se dizem católicas, que é essa ideia de racialismo, não é? A maioria das pessoas que eu vejo defendendo isso são jovens, geralmente pessoas que aprenderam a ser católicas na internet, devem viver no submundo do Reddit e outras plataformas. Então, essa noção racialista de que existem diferenças sistemáticas entre raças, principalmente de inteligência, é algo assustador. É algo assustador e me entristece muito ver jovens espalhando uma heresia desse tamanho nesses meios católicos. Não é? Obviamente que existem diferenças acidentais entre pessoas, mas elas são diferenças acidentais. Não é? Acidente é aquilo que é predicado de algo. Então, diferença de cor não altera a essência humana. Se um sujeito ele é preto, branco, amarelo, vermelho, azul, não o torna mais ou menos humano. Diferenças de intelecto também são acidentais, enquanto todo ser humano essencialmente é um animal intelectual. Agora, se você vai manifestar essa inteligência a nível de São Tomás de Aquino, ou você vai ser uma pessoa mais simples, isso também não afeta se você é mais ou menos humano. Eu sei que vários racialistas não argumentam que existam diferenças essenciais entre essas diferentes raças, mas eles acabam por marginalizar algumas raças, atribuindo a elas uma menor inteligência sistemática. Não é? E eles não oferecem provas. Quando oferecem alguma evidência, são evidências sociais. Então, por exemplo, é sabido que os negros nos Estados Unidos, apesar de serem 13% da população, cometem 50% de alguns crimes, né, como assassinato, por exemplo. Então, essas pessoas usariam esse tipo de dado social para dizer, olha, está aí a evidência que nós precisamos para, né, discriminar contra os negros, dizer que eles são inferiores de alguma forma ou de outra. Como eu disse, isso é surpreendente vindo de católicos, porque eu tinha essas ideias quando eu era ateu. Eu era esse reducionista genético, achando que diferenças genéticas eram responsáveis por essas variabilidades sociais, como a que eu acabei de descrever. Então isso mostra que, primeiro, a pessoa não entende sequer o que é a genética, e eles não entendem, e mostra um reducionismo determinista que não é católico. Nós não somos os nossos genes. Eu já fiz um vídeo sobre isso, o vídeo do 99% lá de chimpanzé. Os genes são utilizados pelas células para o fim da substância que somos nós, nesse caso. Quanto mais baixo você vai descendo na hierarquia do ser, menos reais essas coisas vão ficando. Um gene é menos real do que a minha pessoa como um todo. Nós não conseguimos nem definir o que é gene na biologia. Tamanha a dificuldade, porque é mais potência do que ato, é uma parte ínfima do que compõe a espécie humana. Então, esses comportamentos e esses fatores sociais, eles geralmente são causados não por genes, mas sim pela criação. Os negros nos Estados Unidos vêm de uma cultura extremamente decadente. O índice de mães solteiras entre negros nos Estados Unidos é altíssimo, por exemplo. Eles têm até piada sobre crianças negras que são criadas sem pais. Não é? A cultura africana é uma cultura primitiva, não uma raça primitiva. É uma cultura primitiva porque é uma cultura pagã, altamente enfiada na magia negra.
Basta você ver os tipos de rituais que acontecem lá na África. Então isso, obviamente, vai afetar o seu comportamento. Quanto mais afundado no pecado, você vai ficando mais estúpido. Eu era mais estúpido quando eu era ateu do que eu sou neste momento. E eu não mudei enquanto pessoa, porque o pecado bloqueia a razão. Então, culturas brancas geralmente são mais desenvolvidas porque ali existe, ou ao menos existia, o catolicismo. É por isso que a Europa é o que ela é. Não agora que virou um covil de esquerdistas malucos, mas na época medieval tudo que a Europa construiu de bom provém da fé católica. Se você tirar um menininho africano, bem jovem, e colocá-lo em uma família católica, seja de qual cor que elas forem, esse menino for criado com amor, temente a Deus, orando, estudando da forma devida, ele tem o mesmo potencial, enquanto raça, por assim dizer, que um branco para chegar a qualquer lugar. Seja Cambridge, Harvard, ou se tornar um bom padre, um funcionário público, o que é que seja. Se eu for num protesto feminista, eu irei ver irracionalidade, eu irei ver pessoas se comportando como animais, ainda que a vasta maioria das feministas sejam brancas. E a razão é muito simples, porque elas estão imersas no hedonismo, no pecado, e, portanto, a razão fica bloqueada. E a pessoa que vive pela paixão se comporta como um animal. Os muçulmanos parecem mais estúpidos. Pelo menos aqui na Europa, quando eu olho para eles, eles me dão uma aparência animalesca. Isso não se dá porque eles são muçulmanos no sentido de árabes, que eles têm uma raça, porque eles não são brancos. Não, isso se dá porque eles abraçaram uma religião errada que estimula, inclusive, a abandonar a razão. Porque o islamismo é uma religião ocasionalista, é uma religião que não permite causas secundárias e não estimula, por exemplo, a ciência. Por isso que o mundo islâmico não produziu absolutamente nada em centenas de anos. Porque eles acreditam que Deus é a causa direta de absolutamente tudo, não há causalidade secundária, então não há estímulo para você fazer ciência, porque Deus pode alterar as regras agora e ponto. Então, essas variações sociais, elas não são relacionadas à raça, elas são relacionadas à religião, que em si acaba afetando a cultura. Não é a religião que é um produto da cultura, mas a cultura é um produto da religião. Então, esses católicos racialistas, eles estão deixando de prestar culto a Deus, agradecer a fé católica que civilizou a Europa, o próprio Brasil, a América do Sul, etc., e estão atribuindo esses méritos aos genes. Agora, raça é algo que sequer existe do ponto de vista biológico. Raça, eu diria, seria uma subespécie para ser algo que tenha algum valor heurístico, empírico, classificatório. Quando eu faço biologia, raça seria uma subespécie, alguma população isolada que tem atributos que a diferenciam de outra população de forma muito gritante, que justifica classificá-la em uma subespécie. Agora, existem análises que podem ser feitas de variabilidade, de variância genética. Igual você tem uma nova, você calcula, você quer ver se tem diferença em alguma característica entre duas populações distintas e você faz uma análise de variância para ver se as médias são diferentes, você pode fazer isso com genes, com variabilidade genética.
Já foi feito isso. E olha que isso eu aprendi com um professor ateu de genética na minha graduação. Então, até um professor ateu criticando biologicamente o conceito de raça, enquanto que tem católicozinho de internet defendendo racialismo. Então, a ideia aqui é você pega a população que você acha que é mais isolada humana, que mais parece uma subespécie possível, sei lá, uma tribo africana lá, daqueles que só comunica, que tem até um filminho deles lá, eu não vou lembrar o nome da tribo, que não deve ter tido contato com outras tribos e outros grupos nunca, nos últimos, sei lá, 100 anos, e você compara a variabilidade genética em marcadores, seja lá qual você vai escolher, em alguns SNPs ou microsatélite, entre os indivíduos daquela tribo, e você compara aquela variabilidade com a variabilidade entre grupos. Então eu pego uma amostra daquela tribo, comparo com, sei lá, japoneses, comparo com brancos, europeus, etc. Então o que você vai ver é, por exemplo, você pega a tribo lá, cada um aqui é uma pessoa, e sei lá para qual é o marcador, e você vai ter uma certa variância dentro daquele marcador que você está avaliando, não é? Então, você tem aí a variância, e você vai calcular a média e desvio padrão, ou qualquer erro padrão, etc. Você vai ter uma média lá, e você vai comparar essa variabilidade com a variabilidade entre populações. Então, o que se descobre é que, na verdade, se você comparar várias populações que você considera homogêneas, por exemplo, essas tribos africanas, e você compara com uma população extremamente heterogênea, sei lá, o Brasil, que é todo miscigenado, o que você vai encontrar é que a média e a variância são equivalentes ou similares, não são significativamente diferentes. Se houvessem raças, o que você encontraria é que a média de uma seria aqui, a outra aqui, etc. Isso assumindo, é claro, que essas variações que você está medindo são representativas do que você quer chamar de raça. Não é? Então, não faz sentido em um mundo globalizado em que miscigenação ocorre frequentemente dizer que existam raças. Existem variações acidentais, algumas delas ocorrem em locais mais do que em outros, como por exemplo o olho puxado entre os orientais. Essas variações elas podem ser inclusive adaptativas, não é? Ter pele negra no calor escaldante da África protege de câncer mais do que ter uma pele branca. Então essas são as variações acidentais, que inclusive podem surgir naturalmente, por assim dizer, por processos naturais. Nesse caso aí, essas pequenas variações, a evolução não teria problema em explicar. Ou melhor, às vezes não é nem a evolução, são próprias potencialidades do próprio ser, do próprio ente, que já está ali embutida. Então, é basicamente isso, senhores. Esse reducionismo genético, ele não é metafisicamente correto e não é católico. As variações entre populações humanas, elas são acidentais, elas não determinam coisas importantes, elas não são sistematicamente alguma população menos ou mais inteligente do que outra. O teste de QI é uma baboseira, é algo que vai ser extremamente influenciado, como eu disse, pela sua cultura. Então, essa noção que eu tenho visto entre católicos que devemos até desestimular miscigenação, isso é
bastante parecido com o que um rapaz com um bigodinho preto pensava lá na Alemanha. Então, assim, se você quer dar uma de Hitler, meu caro, fique à vontade, mas não associe a sua maldade com o catolicismo. E as explicações que eu vejo sendo dadas geralmente são absurdas. Por exemplo, uma vez um sujeito me disse que Deus gosta de desigualdade e que os anjos são diferentes entre si, que existem castas de anjos, tem serafim, arcanjo, etc. E que Deus cria então de forma hierárquica. De certo, isso é verdade. Deus gosta de hierarquia. Tanto que ele gosta de monarquia. Tanto que no céu haverão diferentes status, por assim dizer. Não é? Nossa Senhora é certamente mais amada por Deus do que eu, que sou um pecador imundo. Eu estarei abaixo na hierarquia do céu. Mas aqui nós estamos dizendo simplesmente graça. E também, de certo, existem diferenças de atributos entre pessoas, mas elas não são sistematicamente distribuídas em raças, e sim diferenças entre indivíduos. E cada um de nós tem algo excelente escolhido por Deus para a sua maior glória. Então, se você não é tão intelectualmente brilhante, certamente você tem atributos que uma pessoa brilhante intelectualmente não tem. Talvez você tenha uma excelente capacidade de martírio, de oração, você tem uma paciência gigante, você é um excelente pai, você pode ser um excelente padre, como São Cura Das, que não era nada inteligente, mas é um santo, uns grandíssimos santos aí que eu adoro demais. E a comparação com os anjos ela é absurda, porque o anjo ele é a sua própria espécie. Cada anjo é uma espécie diferente. Então é óbvio que haverão anjos substancialmente, essencialmente distintos dos outros em termos de intelecto, porque eles são espécies diferentes. Mas nós somos todos pertencentes à mesma espécie humana. Não podem ter variações tão grotescas de inteligência sistematicamente associadas a uma raça. Então, eu sugiro que os senhores abandonem essas ideias heréticas, ou que, se não heréticas, ao menos extremamente maldosas, e compreendam que o que os senhores deveriam estar fazendo, ao invés de pregar que não haja miscigenação, é pregar para que esses grupos que estão imersos na magia negra, na religião erradas, etc., que eles se convertam. Não é? E lembrando que o Brasil é o país mais, eu diria, apesar de não ter os dados para comprovar, é o país mais miscigenado do mundo. Então é engraçado ver um brasileirinho que provavelmente tem sangue de preto, pardo, índio, branco, se chamando de branco. Eu sou branco. Filho, eu fiz teste genético. Eu sou branco, não sou? 10%, por assim dizer, dos meus alelos são de preto. Outros 10% são de índio. Tá? Então, assim, se por raça nós estamos definindo meramente o acidente de coloração de pele, tudo bem. Eu não concordo com essas definições. Eu acho justo você falar sujeito é preto, sujeito é branco, do ponto de vista de pele, cor de pele, fenótipo, características acidentais. Agora, raça, eu desafio esses racialistas a me definir criteriosamente o que é uma raça e como avaliar diferenças entre raças. Aonde que estão essas diferenças? Se eles
se esses seus amiguinhos caírem na explicação genética, eles são falaciosos, eles estão reduzindo identidade aos genes. São reducionistas materialistas, que se dizem católicos. Então, assim, perdoem a irritação, mas essas coisas estúpidas que eu, inclusive, me vejo nelas, porque eu defendi essas tolices quando eu era ateu. E hoje eu vejo claro como o dia, graças a Deus, que iluminou meu intelecto, não por mérito próprio, que o que falta é a conversão e a vida espiritual. Você pega um indivíduo, como eu disse, africano, ou até uma feminista convertida, e você vai ver até uma expressão facial diferente. A pessoa vai parecer, ela vai ter uma expressão mais inteligente. Porque ela vai estar com maior domínio das suas paixões, ela vai estar utilizando a sua razão com maior intensidade. Então, assim, ser branco, meu amigo, você não é melhor que ninguém. Sinto te dizer. Quem dera fosse tão simples assim. Nascer branco, tá tudo de bom. Não. Então, racialismo é uma estupidez, e não é católico. Então, eu rezo para que os senhores abandonem essa tolice, parem de ser reducionistas e entendam que as variações que os senhores estão observando são causadas por falta de religião católica, por culturas podres, que devem ser, sim, convertidas. Então, de certo, existe uma hierarquia de cultura, existem culturas que são objetivamente melhores e piores que outras, e essas culturas melhores são as culturas informadas pelo catolicismo. Tá? Então é isso que eu queria dizer. Tenham um excelente domingo e fiquem com Deus.